Olá pessoal, vocês estão na República dos Santos e hoje, graças a Deus, o Santos mais uma vez venceu, jogando pela Copa Sul-Americana, enfrentando o Independente da Argentina. O Independente, que era aquele time do Grandona, que afanou um monte de Copas Libertadores, lembra? Depois que ele morreu, descobriram que ele tinha um monte de esquema. Bem, enfim, é o time que mais ganhou a Libertadores, mas tem uma história meio negativa. Mas vamos ao que interessa, que é o jogo de hoje. O Santos fez uma boa partida contra o Independente. Um primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, os dois times não conseguiram acrescentar grandes coisas. O Santos sempre melhor, o Santos foi melhor o jogo inteiro, mas oscilou porque voltou a ter aquele problema de muito toque de bola e pouca ofensividade no sentido vertical, de ir para o gol, falta de objetividade. O Santos entrou em campo com um time sem grandes novidades, né? Com o João Paulo no gol, a dupla o Kaique e o Luiz Felipe, nas laterais o Pará e o Moraes, que está se formando agora no lugar do Luiz Felipe na lateral esquerda. O meio de campo também sem muita surpresa, o Camacho, o Pirani e o Jean Mota, e na frente com o Marinho, o Marcos Guilherme e o Caio de centroavante. O time novamente deixou de ser objetivo, ele não teve muita objetividade, principalmente no primeiro tempo. Criou algumas situações, o Independente foi um time realmente que não incomodou a defesa santista no primeiro tempo. O Santos, apesar de ter grande posse de bola, apesar de tocar bem a bola, tecnicamente o time parece que está tendo uma leve evolução. O Camacho está se fixando bem ali, armando o jogo, criando algumas situações. O Santos não conseguiu traduzir em gols o seu domínio e acabou o primeiro tempo com acho que 5 ou 6 chutes a gol, mas nenhum com grande perigo. Talvez a melhor bola tenha sido um lançamento do Camacho para o Marcos Guilherme, que ele ficou na cara do gol e acabou se precipitando na hora do chute, bateu fraco, ficou na dúvida se tocava no meio para o Marinho ou se batia e acabou tocando de forma fraca para o gol e gerando uma fácil defesa para o goleiro argentino. No segundo tempo, o Santos voltou mais incisivo, o Santos voltou mais objetivo, o Santos voltou incomodando mais e isso fez com que o Independente se encolhesse, né? À medida que o jogo ia passando, o Independente resolveu apenas garantir o resultado e foi se encolhendo e o gol do Santos estava na cara que ia sair, porque várias situações. O Santos chegou a ter, até fazer 1-0, o Santos tinha 17 finalizações contra uma apenas do Independente. E depois de várias chances perdidas, o Marinho jogando bem, o time incomodando bastante a defesa do Independente, o time que se resumia apenas em se defender, acabou fazendo 1-0 numa bela jogada do Marinho pela direita, que ao invés de chutar, viu o Marcos Guilherme no centro da área, tocou para ele bateu e na rebatida o Caio Jorge fez aquele gol típico de centroavante que está ali na boca esperando o rebote, né? O engraçado foi quando o jogo parecia que ia ficar mais tranquilo para o Santos, o time do Independente mudou de postura, o técnico do Independente botou mais 2 jogadores à frente e foi com tudo para frente no sentido de perdido por 1, perdido por 10 e começou a incomodar essa bendita ou maldita saída de bola do Santos, e o Santos, que estava com a defesa muito firme, começou a perder algumas bolas na saída de meio de campo, ali da defesa para o meio de campo, criando várias situações aonde o João Paulo fez uma grande defesa, depois teve uma outra bola que esse menino novo, Vinícius Anocello, acabou cortando, porque várias bolas que o Santos perdeu ali no meio de campo. No segundo tempo, o Pirani vinha jogando bem, mas o Diniz resolveu trocá-lo pelo Carlos Chances, que obviamente vai ser, dizem que provavelmente o jogo contra o Bragantino vai se tornar o titular. É um jogador muito mais formado, um jogador que encorpa muito mais no meio de campo, e trocou o Lucas Braga pelo Jean Mota, depois botou na lateral o Madison, que eu acho que já tem que ser titular nesse time, já passou da hora de ser titular, e
Santos, apesar de ter se tornado um time mais ofensivo, acabou ficando um pouco desguarnecido na defesa. Talvez muito porque essa saída de bola tocando para lá, tocando para cá e criando situações onde você perde a bola no meio de campo. E o time do Independente começou a crescer em campo, começou a ir para cima. O João Paulo fez uma defesa, depois fez uma outra grande defesa numa falta. E apesar de mortos e feridos, o Santos acabou conseguindo uma vitória de 1-0. E poderia ter sido demais, porque o Santos teve chance para fazer mais. Mas também poderia ter tomado um gol. O jogo se tornou perigoso. Os últimos 15 minutos, o Santos, quando dominava o jogo inteiro, ganhava de 1-0. O jogo começou a ficar equilibrado. O Santos também perdeu grande chance de fazer o segundo gol, porque o time independente indo para frente deu o contra-ataque para o Santos. E a entrada do Lucas Braga melhorou muito o ataque do Santos. O Lucas Braga criou uma série de situações. É inegável que hoje o Marinho fez uma grande partida, incomodou bastante a defesa adversária. O Marcos Guilherme, apesar de ter feito a jogada que gerou o gol do Santos, ele deu a finalização, né? Não foi o jogador das primeiras partidas. Já na última ele não tinha ido bem. Hoje também ele corre muito, ele se ofereceu muito, mas não conseguiu ser incisivo. E nas poucas chances que teve, na primeira se apavorou, na segunda deu um bom chute que o goleiro defendeu, mas por sorte soltou e o Caio Jorge fez o gol da vitória. De uma forma geral, a gente não pode negar que o Santos tem melhorado o futebol. Precisa, volto a dizer, ainda diminuir esse toque de bola lá atrás, porque gera medo, gera confusão, gera insegurança. E muitas vezes um toque de bola que é infrutífero, que acaba invariavelmente no chutão. E se é para dar um chutão, dá o chutão logo, você não corre risco nenhum. Se é para cair no risco do chutão, pega a bola e joga lá na frente, e seja o que Deus quiser. Outra coisa, é perceptível a mudança radical que acontece. Apesar que hoje o Pirani se apresentou bem na frente, é perceptível a mudança que o time tem com a entrada do Carlos Sanches, que dá muito mais consistência ao meio de campo. Quem fez uma partida muito fraca hoje foi o Jean Mota, que também várias vezes decisões erradas, não chegou bem nas bolas, centros ruins, bateu um escanteio bem lá, mas a maioria se perdendo, voltou a oscilar. Eu não sei como é que o Diniz vai montar esse time com o Carlos Sanches saindo jogando, mas no próximo jogo, já Mota lá contra o Bragantino está com o terceiro cartão amarelo, não vai jogar, então deve ser Camacho, Carlos Sanches e Pirani, tá? Eu acho que é um meio de campo que tem um pouquinho mais de poder de criação, que é o que o Santos mais precisa, e o ataque do Santos está incomodando o adversário. O ataque do Santos, apesar de não se traduzir muito em gol, é um ataque que corre, está começando a procurar os espaços vazios, dar opção de passe, e é isso que a gente quer ver no futebol, né? Quanto às atuações individuais, o Santos, o João Paulo fez duas belas defesas, não foi muito exigido, mas fez duas belas defesas no jogo. Depois o Pirani, o Pará, oscilou boas e más jogadas, ainda não consegue ser um jogador efetivamente bom no ataque. Luiz Felipe e o Kaique vinha muito bem no jogo, o narrador começou a elogiar, ele perdeu duas saídas de bola ali, perigosíssimas, que por sorte não se transformaram em gols do Independente. Moraes, um jogador que me agrada bastante, um jogador que marca bem, dedicado, corre bastante, chega na frente com perigo, incomoda o time adversário, sabe fazer um 2 com quem estiver jogando ali na esquerda. Quando o Lucas Braga entrou ali, ficou muito bom para ele, porque eles fizeram várias jogadas. E o meio de campo formado pelo Camacho, que melhora muito, é um cara que tem um passe muito melhor, marca também, mas tem um passe muito melhor. Eu não sei como é que ele vai fazer com o Alisson, porque eu acho que o Alisson perdeu o lugar para o Camacho nesse time. E o Pirani, que precisa melhorar a sua produção, né? O Pirani precisa ser mais efetivo. Fez um bom jogo no primeiro tempo, no segundo começou aquela correria meia sem bombeiro que corre com o balde e não sabe onde está o incêndio. Mas é um jogador que se dedica e tem para crescer, tem técnica e logo vai se firmar, a gente torce muito por ele.
Na frente o Marinho hoje voltou a ser o Marinho que a gente gosta de ver, dedicado, efusivo, chegando junto, criando situações, dando belos dribles, tecnicamente é um jogador diferenciado, tem coragem, tem ousadia para fazer as jogadas, tem confiança para isso. Marcos Guilherme, como eu falei, oscilou um pouco. Lucas Braga entrou muito bem no segundo tempo. E para mim é um jogador que hoje eu vejo com dificuldade dele ficar na reserva, porque ele é um jogador que incomoda muito. E o Caio Jorge é um jogador que tem as suas limitações e, como centroavante, costuma aproveitar as chances que lhe aparecem. Se dedica muito, sai às vezes da área e faz algumas boas jogadas de pivô, mas assim, não é um jogador que tecnicamente enche os olhos. Parece que está tudo encaminhado da ida dele para a Itália. Vamos ver o que acontece nessa semana. Talvez o Santos consiga reverter essa situação, ou pelo menos transformar isso num bom dinheiro para o caixa do clube. É isso aí. O Santos agora vai enfrentar o Independente na Argentina na quinta-feira que vem, jogando pelo empate. E vamos torcer para que no final de semana contra o bom time do Bragantino, o Santos faça uma boa partida e se restabeleça na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá ok? Nós tivemos hoje aqui com Rota Nordestina. Mulher, essa hora, dá uma ligadinha pro Rota Nordestina, pedir aquele rango para eles, vocês não vão se arrepender. Dá uma olhadinha nisso aí que vou mostrar para vocês agora. É cada prato, um melhor que o outro. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. E voltando do Rota Nordestina, nós estaremos na semana que vem aqui comentando Santos e Bragantino, se Deus quiser, com uma vitória. É isso aí, deixe seu comentário no canal, participe, sem briga, sem discussão, apenas expresse a sua opinião. Crie amigos, não inimigos, tá ok? Porque aqui todo mundo é Santos. É isso aí, essa foi a República dos Santos com o Ricardo Pérez, sempre ao seu dispor. Grande abraço e até sábado, se Deus quiser.